Olá, tudo bem? Como é bom te ver aqui novamente para juntos termos esse momento com Deus, esse momento de meditação em que a gente reflete em um tema, em um texto bíblico e com certeza tira lições profundas e que farão diferença na nossa vida. Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a junto a mim a buscarmos a presença de Deus em oração. E logo em seguida, a gente se maravilhar com aquilo que o Papai do Céu preparou para nós. Vamos orar então? Bom Deus, estás nos céus, como é bom nessa ocasião ter esse momento contigo, ser reunido junto com outros para o teu trono de glória e dessa forma cultuarmos, te adorarmos e engrandecermos o teu nome. Pai, que nessa ocasião as tuas preciosas palavras sejam verbalizadas a nós e que dessa forma o nosso coração esteja aberto a ouvir, a compreender e acima de tudo a colocar em prática. E teu Espírito Santo, o mesmo que nos conduziu para este momento, possa trabalhar cada dia mais em nosso coração, para muito em breve a gente começar a refletir mais e mais o teu caráter em nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Derrama as tuas bênçãos sobre nós. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje não poderia ser outro, a não ser amor de mãe. Desde já eu gostaria de desejar a você, que for mãe, um feliz Dia das Mães. Que Papai do Céu renove suas forças. Que Papai do Céu coloque em seu coração o importante trabalho, que você tem feito aqui na Terra, que algumas nem consideraria esse termo trabalho, mas que outras pessoas observando não conseguem ver com outros olhos, a não ser um grande trabalho, mas um trabalho que aos olhos de Deus é um trabalho abençoado. O dom de dar a vida, de gerar um filho, de gerar uma filha, de criar, de educar. Isso é algo que as palavras santas falam que os anjos gostariam de fazer isso. Mas foi delegado, foi confiado a vocês, mulheres abençoadas por Deus. Tá certo? Essa é a minha pequena homenagem. E agora nós vamos para a meditação. Bom, como eu disse, o tema é amor de mãe e o texto bíblico se encontra no livro de Isaías 49, verso 15. Olha só o que diz aqui no verso 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mais ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Existe até uma canção, que é baseada nesse verso, que eu sou apaixonado, não me esquecerei de ti. Está no Inário Adventista. É um hino muito bonito. E aqui o profeta Isaías, se utilizando das palavras de Deus, faz uma pequena comparação, uma pequena analogia, dizendo o seguinte: olha, é algo impossível isso acontecer. O quê? Uma mãe se esquecer de um filho. Um filho que ainda mama, um filho que veio do seu ventre. Isso é algo, podemos dizer assim, humanamente impossível. Mas mesmo que isso viesse a acontecer por alguma circunstância, algo raro, algo excepcional, mesmo que isso ainda viesse a acontecer, eu, o Senhor, diferente dessa circunstância completamente impossível, eu nunca me esqueceria de vocês. E isso é algo maravilhoso. Porque quando a gente se depara ao tipo de amor de mãe, muitas vezes é o amor que mais se assemelha, que mais se aproxima com o tipo de amor que Deus tem para conosco. É o amor protetor, um amor zeloso, um amor que cuida, um amor que incentiva o crescimento. É um amor completo, o amor de uma mãe. Todo filho precisa do amor da mãe. A meditação ela trouxe uma história bastante interessante que reflete muito bem esse tipo de amor. A história fala que no ano de 2017 foi registrado em um jornal britânico na Inglaterra a história de uma senhora com seus 98 anos que já estava ali sendo cuidada em uma casa de repouso, um asilo, e que um dado dia ficou sabendo que o seu filho de 80 anos iria também precisar se hospedar em uma casa de repouso para ter cuidados ali diários por conta de algumas complicações de saúde. Quando essa senhora ficou sabendo dessa situação do filho, ela decidiu se mudar
da sua casa de repouso para a casa de repouso em que o filho iria ficar, simplesmente para ajudar os cuidadores com o cuidado do filho. Essa história chamou a atenção do jornal porque essa mulher não era mais uma jovem, não era uma mulher, podemos dizer, experiente, era uma mulher idosa já, com 98 anos. E mesmo no auge da sua idade, ela ainda tinha o zelo, o amor, a vontade e a disposição de cuidar de seu filho, com 80 anos. E a história fala que, embora as condições físicas dela não permitissem o cuidado que ela desejaria prestar ao seu filho, ela fala que ela fazia aquilo que estava ao alcance dela. E uma das coisas que ela fazia era passar a noite no quarto do filho e desejar uma boa noite, passar pela manhã e desejar um bom dia, falar para ele que iria o esperar para tomar o café da manhã juntos. E por conta dessa demonstração de amor, o filho também respondia no mesmo tom para a mãe. A história fala, o jornal menciona que o filho relatou que quando a mãe ia para o cabeleireiro, ele ficava esperando ela no seu quarto, até ela chegar para ali eles terem um momento agradável junto. Em outras palavras, refletia que ele ficava com saudade da mãe. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender esse tipo de relacionamento. Quem sabe alguns possam até achar estranho. Como assim? Um homem com 80 anos ainda sendo cuidado pela mãe de 98 anos? Pois é. Embora para algumas pessoas pareça ser estranho, é exatamente isso que reflete o amor de uma mãe. Porque o amor de mãe não tem idade. Mesmo que o filho cresça, amadureça, se torne um homem, uma mulher, a mãe nunca deixará de ser mãe. Independente do tempo, independente da época, independente dos costumes, a mãe sempre será mãe. E ela estará sempre pronta a cuidar do seu filho e, para não dizer, da sua cria. É tanto que esse relacionamento, esse tipo de amor, o amor de mãe, ele chega a colocar, de certo modo, em evidência algo bastante interessante. De acordo com Darwin, resiste na natureza aquele que é mais forte. E dentro do contexto da criação de mães com filhos, as mães são mais fortes que os filhos, principalmente quando o filho é um bebê. Mas mesmo assim, a mãe se doa. A mãe demonstra ali um amor altruísta de se minimizar para poder fortalecer e fazer se desenvolver e crescer o filho. E isso mostra que Darwin mais uma vez estava errada com esse aspecto. Mesmo nós vivendo em um ambiente pecaminoso, em que o egoísmo foi algo que, de certo modo, cresceu e se espalhou por toda a raça humana, mesmo vivendo essa triste realidade e consequência do pecado, a mãe, ela consegue deixar de lado o egoísmo para ser uma pessoa altruísta, para se dedicar à vida do seu filho, da pessoa estimada a quem ela gerou. Pois é, a meditação chamou a atenção a isso. Porque, de fato, as mães, elas são uma expressão do, vamos dizer assim, de 1% do tipo de amor que Deus deseja dar e conceder aos seus filhos. E você que tem mãe, aproveite hoje o dia com ela. Demonstre amor. Porque com certeza não tem valor no mundo que retribua todo o esforço, todo o tempo, toda a dedicação que uma mãe dá e oferece ao seu filho. Viva o Dia das Mães. Que o Papai do Céu abençoe todas as mães, dando força, coragem, convicção de que esse trabalho, esse investimento não é em vão. Eu, particularmente, sou muito grato à minha mãe, que me criou de maneira tão correta e que hoje eu estou aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Isso é algo proveniente de minha mãe, que sempre, quando criança, nos conduzia ao altar de Cristo, para conhecer a Cristo, para amar a Cristo, para adorar a Cristo. E hoje, já maduro, adulto, grande, estou agora dando continuidade ao trabalho que ela começou em mim, procurando
de todas as formas, levar outras pessoas a também ter essa experiência de relacionamento com o nosso Deus. Bom, sou muito grato, é isso. Nós chegamos ao fim de mais um Momento com Deus e que Papai do Céu continue a nos conduzir para momentos como esse, de reflexão, de relacionamento, de momento com Deus. Eu quero te ver aqui no próximo encontro, para a honra e glória de nosso Pai. Até a próxima e tchau, tchau.